E o entrevistado desta tarde, Saulo Eduardo Fonseca, vereador reeleito aqui na cidade de Ibirama. Saulo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, JB, boa tarde a todos os ouvintes. Ô Saulo, já se passaram 4 anos, fala um pouquinho dessa experiência frente a esse mundo do legislativo, principalmente da cidade de Ibirama. Certeza, né? Então, Ibirama ficou marcado, né, por grandes eventos. Um deles foi essa questão da Operação Mensageiro, teve bastante destaque aqui para o nosso município. Várias ações sociais também foram desenvolvidas e agora então a gente está para mais uma legislatura. A gente quer trazer uma roupagem nova, né, para o nosso legislativo ibiramense. Estou hoje na condição de presidente então, do legislativo e essas são algumas as ações e as metas que a gente quer desenvolver, a gente quer trazer então aqui para que todas as pessoas tenham ciência. Ô Saulo, como experiência nesses 4 anos, o saldo foi positivo? O saldo, obviamente, né, foi positivo. Né? Muitas das ações desenvolvidas sempre são em conjunto. A gente sempre respeita opiniões antagônicas a nós, mas agora, então, a gente está com a base do governo, então, também no executivo, e essas ações, então, a gente vai, de uma maneira pormenorizada sempre trazer aqui, então, na rádio. Como presidente da Câmara de Vereadores, para quem está nos acompanhando neste momento, qual é realmente a função do presidente da Câmara? Então, ele tem bastante prerrogativas, né, o presidente da Câmara, e, inclusive, na posse, eu falei que eu utilizo a questão dos fundamentos da nossa República, que fala sobre a questão do pluralismo político. Todas as pessoas foram bem claras na sua posse, os vereadores, de que o seu partido político é a cidade de Ibirama. E eu disse que desse momento em diante a gente vai ver agora na prática, então. E a questão do presidente, então, ele possui então essa responsabilidade, né, de atuar frente ao legislativo, de responder pelo legislativo ibiramense. Mas então fiz uma reunião com todos eles e disse que todas as ações elas serão tomadas de uma maneira colegiada e que a gente vai trabalhar de uma maneira unificada em prol de Ibirama. Diante disso, a gente teve a oportunidade de acompanhar o dia da posse, né? A gente esteve, inclusive, no dia 1º de janeiro aqui na Câmara de Vereadores e a maioria, se não todos, se eu não me engano, acabou colocando de que o partido, a partir de hoje, é Ibirama. Já houve alguma reunião? Como é que está essa conversação? Como é que você sente para os trabalhos a partir de agora? Então, até a data de hoje, a gente fez inúmeras reuniões, mas o foco inicial foi a questão dos servidores públicos. Só para as pessoas terem ideia, então, eu sempre digo que o agente político, né, que é o Saulo, que são os vereadores, eles exercem cargo de transitoriedade, ou seja, chegará um dia que nós não seremos mais vereadores. E os servidores públicos, que são as pessoas que laboram nas dependências lá do nosso legislativo, são as pessoas que trabalharão de uma maneira perene, né? Então, o nosso objetivo inicial foi fazer o quê? Foi dar um reajuste salarial, então, para todos os servidores públicos. Mas o que a gente fez? Juntamente com a mesa diretora, né, lembrando que todas as decisões, apesar de ser presidente, eu vou tomar de uma maneira colegiada, então a mesa diretora também foi unânime de que a gente deveria fazer o reajuste salarial, então, para todos os servidores públicos, não os agentes políticos. E a gente também chegou no consenso de que o reajuste salarial, por exemplo, do analista do legislativo, de todos os profissionais, ele não seria mais do que o da faxineira, né? A gente acredita, então, que todos os valores, então, eles fossem iguais, eles foram iguais, foram idênticos. E só para sustentar, então, também essa questão do reajuste, nós temos profissionais, por exemplo, na área do jornalismo, pessoa que é formada e ele estava recebendo abaixo, né, do piso. Então esse reajuste, então, ele vem ao encontro de fazer o quê? De fazer essa valorização dos servidores públicos e também cumprir com o que diz os direitos trabalhistas. Já tem data para a primeira sessão? Tem uma sessão, então, extraordinária, né? Marcada agora para fazer o reajuste do INPC, que é o reajuste, então, de todos os servidores, que é anual. E tem também o reajuste, então, do Vale Alimentação, que ele passará, então, no valor de R$400 para R$500 para cada servidor público. Então já tem uma extraordinária marcada para o próximo dia 20 e a sessão, então, ordinária, ela começará no dia 3. Só que essas reuniões, então, a gente está marcando de uma maneira quase que semanal para que a gente possa, então, né,
aquilo que eu falei inicialmente, dar uma roupagem nova, uma nova identidade. Eu vejo que o maior desafio hoje é nós criarmos uma identidade própria do nosso legislativo. Falando em identidade, o Saulo Fonseca, como vereador, nos 4 anos que se passaram, já colocou a sua identidade, né? O pessoal já tem o conhecimento de como você fiscaliza, de como você trabalha. Quais as metas a partir de agora? Então, tem as metas, né, que a gente quer fazer enquanto legislativo, mas também tem as metas pessoais, né? Hoje eu vou falar aqui de uma maneira centralizada na questão do que a gente quer fazer de uma maneira colegiada. Falei inicialmente para todos os vereadores que a partir então do momento que eu assumi como presidente, de que não terá diárias então para as pessoas fazerem cursos. Muito antigamente, só para as pessoas terem ideia, tinha a Câmara de Vereadores que mandavam seus vereadores para o Nordeste, né? Eu fiquei sabendo que até para Fernando de Noronha os vereadores iriam para fazer cursos de qualificação. Isso, sinceramente, cortei, não terá então diárias para isso. E eu falei que o vereador que quiser diária, eu vou ceder sim, só que a gente vai mudar o nosso portal da transparência. Esse também é um dos compromissos que eu assumi. A gente vai colocar, por exemplo, o arrecadômetro, ver quanto é que a Câmara de Vereadores arrecada também para o município de Ibirama, e os vereadores que quiserem, então, as diárias, pedir, então, que eles vão para Floripa, vão para Brasília e busquem recursos. Que a gente precisa desses recursos, e uma das metas que a gente decidiu fazer, então, enquanto Câmara de Vereadores, é trabalhar nessa questão da sustentabilidade, começando já para os nossos servidores públicos, e a gente fez um levantamento, e o nosso custo hoje na cidade de Ibirama, do Executivo, só na conta de luz são mais de R$70 mil, o custo com água são mais de R$10 mil, ou seja, a gente quer implantar placas solares, quer implantar cisterna e fazer a cidade selo verde, Ibirama ser uma das cidades pioneiras, e ela voltar a ser notícias de coisas boas. Ou seja, a gente quer mostrar que o Legislativo está unificado, então, em prol de uma ação que visa, então, melhorar a vida dos ibiramenses. E, entre outros incentivos, tem o FIA também, que seriam recursos que ficariam no município. Exatamente. Eu falei com o Jair, que é o servidor responsável, então, pela parte de jornalismo da Câmara de Vereadores, né? Vou vir inúmeras vezes na rádio, e os projetos sociais que acontecem, então, dentro do município, a gente quer divulgar, quer mostrar, e a gente vai incentivar as pessoas, e com essas ações, o seu valor do imposto de renda ficando no município, ele pode ser reverberado, então, em ações sociais, né? São inúmeros os projetos desenvolvidos, né? A questão de badminton, a questão do bombeiro mirim, só que quanto mais, então, o município reter, então, desse imposto de renda, consequentemente, são mais serviços sociais à disposição da comunidade. Recebemos hoje, então, vereador reeleito, hoje como presidente da Câmara de Vereadores de Ibirama, Saulo Eduardo Fonseca. Deixamos os microfones à sua disposição para as suas considerações finais ou algo que deixamos de perguntar, Saulo. Obrigado, então, JB. Agradeço a todas as pessoas. Lembrando também que haverá, então, essa participação popular na Tribuna Cultural, na primeira sessão do dia 3. Já fica até o convite para que as pessoas participem, façam perguntas no setor de obras, representado, então, pelo Iris Peterson. A gente quer que ele utilize a tribuna para que ele possa, de uma maneira pormenorizada, traduzir aquilo que está sendo feito, aquilo que será feito, porque não é novidade para ninguém que Rua Blumenau, Rua 15, ficou um verdadeiro abandono. Eu falei para o secretário que se você chega hoje numa casa e vê uma grama bem cortada, uma casa pintada, ele te dá um outro aspecto, e é bonito você ver isso. E esse trabalho ele tem que ser contínuo, e são pequenas ações que com gestão você consegue fazer. Ele está fazendo isso, então essa participação popular ela vai ser importante. Alguns tópicos também que a gente vai trazer para a população, para que as pessoas possam discutir e possam dar, inclusive, sugestões, mas conversei, inclusive, com o vice-prefeito Alisson sobre a possibilidade, por exemplo, da questão do desvio de trânsito de caminhões, de proibir o trânsito de caminhões na Rua 15, e para que eles passem, então, na Rua 25 de Julho. Uma ação que eu, em particular, quero desenvolver, trabalhando em forma de convênio com a Polícia Militar, mas são sobre a questão de ruídos de motos, né? De você conseguir o equipamento para a Polícia Militar, para que você possa colocar um pouco de ordem na casa, porque o coletivo sofrer em detrimento de um individual, eu acho que não é justo, né? Então, a política ela tem que ser feita, né, visando sempre o público de maior vulnerabilidade, mas
a gente está à disposição, está para melhorar, e essa participação popular, obviamente que ela é muito importante. Mas o que para concluir então, eu posso deixar claro a todos os ibiramenses? Os vereadores, eu falei para eles irem atrás de recursos. A cidade só vai desenvolver se nós tivermos projetos, se nós tivermos recursos. Isso vocês vão checar no portal da transparência, quanto é que vai ser esse arrecadômetro, as pessoas vão acompanhar, e a gente pede também, então, que haja essa participação popular. Mais uma vez, né, JB, agradeço a disposição, e quem quiser pode entrar em contato comigo.